Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Fonógrafo. O conto de hoje é atribuído a Nelson Rodrigues. O título é O Desquitado e foi publicado póstumamente. Então, tá confortável? Vamos começar. A mulher fora sua grande paixão, grande e única. E quando ela morreu, ainda moça, bonitona, seu Alcide deu aos parentes e conhecidos o espetáculo de uma dor sem precedentes na localidade. Era de cortar o coração ver aquele velho rígido, ainda viril e bravo, soluçando horas a fio numa dor sem nenhuma possibilidade de remédio terreno. E quando se instalou a câmara ardente, na sala maior da fazenda, a morta era uma figura secundária. Estava lá, entre os 4 círios, os pés unidos, as mãos entrelaçadas, mas ninguém prestava atenção na pobre. Todos os olhos se voltavam para o viúvo. E ele próprio, apesar do seu desespero, parecia nutrir uma certa vaidade de uma mágoa assim inconsolável e ruidosa. De vez em quando parava um pouco como para tomar fôlego, mas não tardava a recomeçar com mais ânimo. Vizinhos, parentes tentavam apaziguar esse desespero medonho. Ele, porém, fazia questão absoluta de continuar as demonstrações. Queria que todos ali se convencessem de que a mulher fora real e profundamente chorada, e por isso a invejassem. Senhoras eficientes iam na cozinha, prepararam um pratinho e vinham trazê-lo para o viúvo. Seu Alcides, eu trouxe isso para o senhor. O senhor precisa se alimentar, seu Alcides. Diante do prato, o desgraçado tinha um repelão feroz. Afastava aquilo brutalmente como quem reage a um convite indecoroso. Comer enquanto a mulher estava no caixão? Nunca! E foi um custo infinito para fazê-lo beber um cafezinho. O viúvo hesitou no último escrúpulo, na dúvida de tomar café seria ou não uma falta de respeito, uma profanação. Acabou não resistindo e tomando o café. Às 4 horas da manhã começou a ter sono, e isso era deplorável, uma fraqueza física, o atribulou e envergonhou, deu-lhe um agudo remorso. Pela primeira vez duvidou de uma dor que comportava sono. Pediu então mais café, bem amargoso, quase sem açúcar. Que diriam os outros se abrissem um bocejo ali? De qualquer maneira, portou-se como um marido inconsolável, e depois do enterro, todos se retiraram dizendo: Ah, seu Alcides não dura muito. Seu Alcides está liquidado. O grande momento do velório, porém, foi quando ele fez o juramento memorável. Diante do ataúde, com voz bem cheia, um tom de teatro clássico, disse que jamais olharia para mulher alguma. Um compromisso dessa natureza e com tal ênfase, assumido perante uma defunta, é, sem dúvida, uma coisa impressionante. Antes de fecharem o caixão, ratificou ao ouvido da morta: Te juro que nunca, fulana, nunca mais, juro, ouviste? As pessoas presentes se entreolharam numa sensação profunda. O juramento era tanto mais necessário e útil quanto a morta era, sabidamente ciumenta. Houve quem reparasse e constatasse um fenômeno sobrenatural. O rosto da defunta, que tinha um certo rictus, cruel e vingativo, pareceu mais doce, mais tranquilo, quase feliz. Dias depois, as comadres da localidade faziam entre si comentários sobre a viabilidade desse juramento. Uma perguntava: Vocês acreditam? A outra era generalista. O quê? Conversa fiada. Diz isso agora, mas eu quero ver depois. Houve quem apontasse: Qualquer dia desses está casado. Mas estavam sendo injustas. Seu Alcides fizera o juramento com absoluta sinceridade e estava disposto a cumpri-lo de qualquer maneira. Foi mais longe e explicou a todo mundo.
Só não meto uma bala na cabeça, sabe por quê? Por causa de minha filha. Do seu casamento, tão cruelmente interrompido, nascera uma filha. Beata, na época, tinha 5 anos. Enquanto a mulher foi viva, seu Alcides ligou pouco ou não ligou absolutamente nada para a pequena. As 24 horas do dia eram escassas para o culto da esposa, e ele andava mesmo com a ideia de meter a filha num colégio interno na primeira oportunidade. Combinara detalhes. Um bom colégio de freira, onde se ensina francês e piano. A viuvez impediu todos os planos. Eis o nosso Alcides descobrindo a menina e fazendo uma transferência de afeto. Passava horas e horas diante da filha em adoração. E, para conquistá-la, dava-lhe níqueis. Uma vez que se sentiu impaciente e rebelde, quase malcriada, deu-lhe o próprio relógio em desespero de causa. Toma, 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 é teu. Parecia-lhe que a alma da morta, onde estivesse, claro que no céu, ficaria agradecida, feliz e serena com a homenagem que lhe prestava sem cessar a criança. E, na realidade, tudo que ele fizesse por Beata, desde a mais leve carícia até o presente maciço do relógio, era em intenção da falecida. Espalhara pela casa retratos da esposa, queria que, na pior das hipóteses, as fotografias da falecida testemunhassem a educação que ele estava dando à criança. De vez em quando, apanhava um retrato na parede, trazia-o com moldura e tudo e punha a conversar com ele. Não posso fazer mais nada do que eu faço. Faço tudo, faço o diabo. Assim a menina foi crescendo, e como o pai vivesse para ela e nada mais, a fazenda estava entregue a um administrador que roubava da maneira mais deslavada e quase na cara do velho. Seu Alcides sabia de tudo, porque não faltavam os delatores. Mas fechava os olhos. Desde que não faltasse dinheiro para ele, para a filha, tudo mais estava certo. E era como se trouxesse a filha numa redoma. Não deixava ninguém se aproximar dela, a não ser na sua presença. Filtrava as conversas e os assuntos quando Beata estava por perto. Exigia respeito, muito respeito, e quando certa vez a menina ouviu um palavrão e veio perguntar o que era aquilo, ele, possesso, foi apanhar a garrucha e desandou a procurar o culpado. Quem foi o desgraçado? Mato esse cachorro! Depois, então, com um máximo de tato, explicou a Beata que aquele nome não se dizia, que era feio, pecado, etc, etc. Mas a palavra proibida ficou na cabeça da menina e era como se cantasse ainda nos seus ouvidos. Sozinha no quarto, ela repetia com involuntária doçura. Na noite desse dia, seu Alcides penitenciou-se diante da fotografia da morta. Disse mesmo, tua filha ouviu um palavrão, mas eu não tive culpa. Quando Beata fez 13 anos, ele começou a iniciá-la nos mistérios do amor. A menina não sabia nada, de coisa alguma. Sua máxima experiência, sua experiência mais ousada e reveladora disso, era de uma inocência alvar, de uma candura que não estava longe da imbecilidade. Então seu Alcides passou a educar a filha no temor do homem, ou por outra, no temor do homem da cidade. Dizia-lhe todos os dias, até a saturação, que homem da cidade não presta, que são ruins, falsos, sem vergonha. Um dia, quando ela fosse mais velha, poderia casar-se, mas com alguém da localidade, de família conhecida, de preferência um primo. Na opinião, o primo, e pois parente, era a solução genial, afirmava, andando de um lado para outro. Rapaz de fora não interessa. Ao completar Beata 21 anos, houve na fazenda uma festa. Era então uma moça realmente bonita, embora de dentes amarelados, como sua falecida mãe. O sorriso, em consequência, a prejudicava. Seu Alcides já escolhera um primo para a filha, chamado Zezé. Rapaz da cidadezinha, passava por débil mental insofismável, mas que o velho considerava o suprassumo do bom partido. Genro inteligente, bonito,
Não é negócio. O homem deve ser feio. Ora, para cúmulo do azar, apareceu nessa festa, trazido por uma família conhecida, um rapaz da cidade grande. E desde o primeiro momento, viu-se que ele diferia dos galãs nativos como água do vinho. Era bonito, tinha uma pele ótima, um olhar azul e quase imoral, de tão intenso. Esse olhar foi logo reparado, pois não discriminava as solteiras das casadas. De resto, seu terno, suas maneiras, o bigodinho aparado e irritante, o anel de advogado no dedo, tudo distinguia, tudo notabilizava. E por último, tinha uma voz grave e musical, de barítono ou de baixo, que chamou a atenção das damas. Seu Alcides achava qualquer homem bonito um canalha, e ficou com a pulga atrás da orelha. Conteve o ímpeto de mandar expulsar aquele pilantra a bofetões. Chamava-se Marco Antônio, o miserável, e com tanta pequena na festa, achou de se dedicar exatamente a Beata. Aquele indivíduo frequentador das boates cariocas e paulistas, com o hábito das moças de Copacabana, achou um encanto novo, uma graça diferente na menina da roça. No fundo, faria-lhe a restrição dos dentes e do sorriso, mas passou por cima disso. Beata, espontânea, ingênua demais para dissimular, revelou um deslumbramento extremamente lisonjeiro. Estava acostumada a ver e a lidar com homens que enxugavam o suor na própria roupa e andavam de esporas. Marco Antônio perfumava-se como uma prima-dona. No fim da festa estava apenas isto, apaixonada. Quando todos se retiraram, ela confessou ao pai: "Não quero meu primo. Gosto é desse. Quero esse." O pai não disse nem que sim, nem que não. Rosnou perfeitamente, perfeitamente. Mas gelara por dentro. Sua praga interior e textual foi essa: "Ah, cachorro, cachorro!" Não dormiu nessa noite. Passou em claro conferenciando com o retrato da falecida mulher e concluiu para a fotografia: "Ah, nossa filha casa, não com esse patife. Eu dou um jeito no bicho." Primeiro investigou e soube que o desgraçado era desequilibrado e ia se demorar uns 6 meses naquela localidade. Depois soube que, apesar de usar perfume e goma no cabelo, era um sujeito viril que não rejeitava a parada. Falava-se que no Rio de Janeiro tinha dado um tiro num sujeito. As mulheres locais passaram a se interessar ainda mais por ele, agora que sabiam que era sanguinário. A senhora do coletor foi mais longe, disse com ênfase: "Vê-se bem que é um homem", e repetia: "Homem." Beata estava cada vez mais enamorada. Sua paixão saltava aos olhos. E foi isso que decidiu seu Alcides, que sabia ser mau quando era preciso. Primeiro pediu aprovação ao retrato da falecida. Depois reuniu um bando de sujeitos. Durante horas, com um pinga ao lado, cochicharam. Finalmente, uma noite, toda a cidade acordou com um homem gritando, não se sabia onde. E nem parecia berro de gente. Dir-se-ia um bicho uivando. Correram todos, então viram saindo de um matagal, pulando como um índio, o Marco Antônio. Pulando ensanguentado. Sim, o sangue esguichava. Levaram o infeliz para o hospital, foi operado e passou lá uns 3 meses, morre, mas não morre. Entre as comadres, o fato foi comentadíssimo, e por mais estranho que pareça, com risinhos injustificáveis, e se uma mocinha se aproximava, as mais velhas enxotavam: "Você não pode ouvir essas coisas." Seu Alcides não se deu por achado. Na noite do atentado declarou para o retrato da falecida apenas isso: "Esse desquitado não casa mais nem com nossa filha, nem com ninguém." 4 meses depois, reapareceu Marco Antônio, engordara de uma maneira descomunal. Olhava as pessoas de cima para baixo e parecia ter sempre uma vergonha danada, não sei de quê.